E começou de modo oficial o segundo turno. E é claro que os bolsonaristas vão entrar mais animados para essa disputa depois do resultado de ontem, já que eles evitaram uma derrota que parecia certa. Só que esse otimismo, pessoal, ele acaba na hora que nós começamos a avaliar a frieza dos números. Porque faltou menos de 2% para o Lula ser vitorioso ontem. Lula só não ganhou a disputa no primeiro turno por conta das abstenções. E falta 1,5% aproximadamente para o Lula ser o futuro presidente do país. E as campanhas estão com os arsenais já limitados. Mas na sua opinião, Lula vai vencer Bolsonaro no segundo turno? Quem você quer que ganhe e seja o futuro presidente do país? Deixe seu like se você quer ver a derrota do Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E me chamou a atenção, pessoal, quero comentar isso com vocês. Porque logo depois do encerramento da disputa, o Bolsonaro concedeu uma entrevista coletiva e ele estava assim completamente cabisbaixo, melancólico. Porque ele achava de verdade que ele iria vencer o Lula no primeiro turno. Que ele iria liquidar a disputa no primeiro turno, que ele teria aí 60% dos votos. Eu não tô brincando com isso. Tô falando sério. Se você ver a entrevista do Bolsonaro logo depois da disputa, ele tá cabisbaixo, como se ele tivesse sido derrotado pelo Lula no primeiro turno. E o camburão tava ali na porta da casa dele para prendê-lo. Então chama a atenção, né? Porque tanto o Lula quanto o Bolsonaro ficaram desapontados. E chama a atenção também o fato do Bolsonaro realmente acreditar nas coisas que ele fala. O Bolsonaro acreditou no Datapovo. O Bolsonaro acreditou nas pesquisas que mostravam ele bem à frente do Lula. E é por isso, pessoal, e aí vem um ponto, talvez o ponto central desse vídeo. E é por isso que o Bolsonaro é, de fato, um líder espiritual e um líder religioso tão seguido e tão influente. Porque ele acredita nas coisas que ele fala. Então tudo aquilo que o Bolsonaro propaga não é da boca para fora, ele acredita. Todas essas loucuras, todas essas paranoias, de fato são sentimentos verdadeiros que o Bolsonaro tem dentro dele. Então, pelo fato dele conseguir transmitir essa verdade, ele consegue cativar o gado bolsonarista, que é uma quantidade de pessoas extremamente frustrada, porque você sabe que o bolsonarismo é a ideologia do fracassado. Ser um fracassado não é ter um fracasso na vida, mas é não conseguir superar o fracasso. É ser um ressentido. Então, o Bolsonaro, ele consegue tocar essas pessoas. E por isso elas seguem Bolsonaro e o seguirão até o fim. E chama a atenção essa verdade com que o Bolsonaro coloca os sentimentos dele e as palavras dele. E também é por isso que todos aqueles que traíram esse movimento, todos aqueles que foram traidores, não de Bolsonaro, mas do bolsonarismo, foram chutados para fora do Congresso, como eu já fiz toda a explicação, link aqui no card. E nós temos que ver nesse momento como vai ficar a transferência de votos, pessoal, porque muito chamou a atenção desse resultado do Bolsonaro. Nossa, o resultado do Bolsonaro foi surpreendente. Mas na verdade, o Bolsonaro ele teve o resultado de 43% por conta dos votos indecisos e da migração de voto útil dos apoiadores do Ciro Gomes para o Bolsonaro. Foi por isso que o Bolsonaro teve 43%. Ah, as pesquisas estão erradas. Não, bobagem, essa é a explicação. E isso é importante para saber o quanto ainda resta de transferência de votos de Bolsonaro ou de Simone Tebet e Ciro Gomes para Bolsonaro. Alguns analistas estão dizendo que a migração de votos do Ciro Gomes para o Bolsonaro já aconteceu no primeiro turno. Então faltaria aí muito pouco de votos para serem transferidos do Ciro para o Bolsonaro. Eu também acredito nisso. A cota bolsonarista dos apoiadores do Ciro já foi. Mas resta saber como vai ficar a transferência de Simone Tebet para Lula e também para Bolsonaro. Aí que está uma questão importante que precisa ser levada em consideração. Porque, como nós sabemos, o esforço que Bolsonaro precisa fazer é bem maior, já que o Lula precisa de menos de 2% dos votos para conseguir ser novamente presidente da República. O Bolsonaro talvez esteja apostando em uma redução dos votos do Lula com relação ao primeiro turno, algo que aconteceu em 2006 com o Geraldo Alckmin. O Alckmin foi pior no segundo turno que ele foi no primeiro. E aí talvez as abstenções possam contar. Porque as abstenções no segundo turno são sempre maiores do que as abstenções no primeiro turno. E foram as abstenções que evitaram com que o Lula fosse o vencedor da disputa na data de ontem. Porque aquele que lidera as pesquisas geralmente acaba sendo mais afetado pelas abstenções. Porque ele recebe um apoio maior das camadas populares e no caso do Lula isso é notório. E as pessoas de baixa renda têm dificuldades para irem votar. Porque moram longe, a condução é cara, não tem com quem deixar os filhos. Então é muito mais barato justificar o voto, pagar R$2 com o aplicativo no celular do que pegar uma condução e ir lá votar, porque muitas prefeituras não dão o transporte público gratuito. Então já explicando esses pormenores, porque tem muita gente falando bobagem aí a respeito de pesquisas e essa é a explicação que é a mais aceita no momento. Mas na sua opinião, Ciro Gomes vai transferir votos para Lula ou para Bolsonaro? E Simone Tebet?
Se inscreva no canal e também deixe os comentários. Agora, vamos falar de apoios. É praticamente certo que Simone Tebet vá apoiar o Lula. Isso aí já é praticamente algo consolidado. Porque para Simone Tebet é muito interessante. Simone, ela sai grande dessa disputa. E ela não vai ter nenhum cargo político em 2026. Ela só está disputando agora a presidência da República porque ela não conseguiria ser novamente senadora da República. Porque no Mato Grosso do Sul ela seria esmagada pela Tereza Cristina. Então ela fez uma saída honrosa, forçando a sua candidatura para ser a presidência da República. Contra a vontade de alguns caciques do MDB. No caso, o Renan Calheiros. O Renan não queria que Simone Tebet saísse. Ah, por conta do Lula? Também. Mas Renan tinha um receio que se confirmou com a bancada do MDB no Senado. Com a disputa, melhor dizendo, da Simone Tebet da presidência da República, o MDB não conseguiu concentrar as suas atenções e formou a menor bancada do Senado da sua história. Então Simone Tebet, ela pode, pelo menos do ponto de vista pessoal, pleitear aí um ministério com Lula. O que seria muito comum, muito normal. E essa possibilidade já é especulada aqui e acolá, como você pode ver o link aqui no card. Agora, outro apoio que é importante para o Bolsonaro é o apoio do Romeu Zema. O Romeu Zema, ele foi vitorioso no primeiro turno na sua recondução ao governo de Minas Gerais. Ele liquidou o Alexandre Calil. No primeiro turno, o Romeu Zema não podia declarar o seu apoio a Bolsonaro. Agora ele pode. E ao que tudo indica, ele vai fazer campanha para o Bolsonaro. Talvez não com muito empenho, mas ele vai fazer campanha para o Bolsonaro e na entrevista que ele concedeu à CNN, já jogou um monte de pedra no PT. O estado de Minas é um estado importante, porque somente em Minas que Bolsonaro não conseguiu vencer o Lula no Sul e no Sudeste. E se Bolsonaro conseguir virar o jogo para cima do Lula em Minas, aí ele tem de fato uma grande chance de virar e ser novamente presidente da República. Então o apoio de Romeu Zema é um apoio essencial. No meu ponto de vista, o empenho de Romeu Zema é mais importante, o apoio dele é mais importante do que o apoio de Ciro e o apoio de Simone. Pelo menos essa é a minha opinião, dado a importância de Minas Gerais para a disputa presidencial e toda a diversidade que existe dentro do estado. Só que tanto Lula quanto Bolsonaro estão com alguns dos seus arsenais bem limitados, seja na quantidade de votos ou pelas propostas que podem fazer. Pelo seguinte, o Bolsonaro precisa crescer em cima da população de baixa renda, só que ele já fez tudo possível e não conseguiu reverter a rejeição ou crescer. Basta você pegar o mapa dos estados e você vai ver onde nós temos uma população de renda menor, voto em Lula. Isso ficou claro, pessoal, muito claro. E tudo que o Bolsonaro poderia fazer, ele não conseguiu. Agora ele pode antecipar algum tipo de pagamento, esperar mais 28 dias e reduzir preço de alimentos, mas não tem mais grandes coisas que ele possa fazer. Então o Bolsonaro tem que crescer no Nordeste. E o Lula já está meio que limitado no Nordeste, porque a vitória do Lula foi esmagadora naquela região. E o Bolsonaro, ele vai ter que investir nesse discurso dele de costumes, que é só isso que ele tem. Que é um discurso que pega a classe média, mas não pega a população mais pobre que tem preocupações com outras coisas. Mas esse discurso pegando a classe média impediria um crescimento de Lula no Sudeste. Lula precisa crescer no Sudeste, que é a região fundamental e foi onde ele teve o surpreendente resultado do Bolsonaro, porque ninguém esperava que o Bolsonaro fosse crescer tanto em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Então os arsenais dos dois estão limitados, porque os dois públicos que eles precisam crescer são públicos que os rejeitam. Mas o segundo turno começou agora. Quem que vai vencer? Coloque nos comentários.